Graças a Deus, meus amados irmãos, meu nome é Pastor Patrick Vieira e mais uma vez eu estou aqui com vocês para gravarmos um vídeo sobre a leitura do livro de Números e hoje nós vamos ler o capítulo de número 10, mas antes deixa eu colocar um fundinho musical aqui para nós. Muito bem. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a orar comigo para juntos agradecermos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo quanto nos tem feito. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por Jesus Cristo, Teu Filho, que, Senhor, meu Deus, meu Pai, sendo unidade contigo, se deu, Senhor, para nos resgatar e nos salvar. Nesse momento, Senhor, meu Deus, tão difícil ao qual o mundo tem enfrentado, é esta esperança, é esta certeza, é a renovação, Senhor, meu Deus, da nossa fé em Cristo Jesus, que nos tem dado força, Senhor, para continuarmos esta caminhada. Por isso te pedimos que o Teu Santo Espírito possa habitar em nós, fortalecer-nos, Senhor, meu Deus, nos dar a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco, para que possamos ter o discernimento e o conhecimento da Sua pessoa, Senhor, a ponto de sentirmos a Sua presença como de forma palpável, Senhor. Seja abundante, seja poderoso em nossas vidas. Guia-nos por todo estudo que formos fazer e direciona a nossa vida segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Amém. Bem, meus amados irmãos, mais uma vez gostaria de apresentar a vocês o nosso pastor, João Roberto, e também a nossa pastora, Rayane. Dizer que a nossa congregação ela está situada no Rio das Pedras, Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no estado do Rio de Janeiro. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 19 horas, bem como nas quartas-feiras, às 20 horas, e segunda-feira, às 19 horas, na nossa Escola Bíblica Dominical. Logo mais estaremos retornando os nossos cultos presenciais e gostaríamos muito de receber a sua visita, tá bom? Quero convidar você a seguir conosco o estudo do livro de Números, deixando a sua opinião, o seu comentário nas nossas redes sociais ou aqui mesmo no YouTube. As nossas redes são Comunidade Evangélica Renovar, tá? No YouTube, e também o nosso canal secundário, Ministério Ministrando a Palavra. Em todas as demais redes sociais, Twitter, Instagram e assim por diante, você nos encontra como Igreja Comunidade Evangélica Renovar ou canal secundário Ministério Ministrando a Palavra. E eu vou deixar na descrição o link do nosso site também. Que Deus possa abençoar a sua vida. E vamos à nossa leitura. O capítulo de número 10, ele vem trazendo para nós mais uma confirmação de que o Senhor continua instituindo ao povo as lembranças de como o povo precisaria respeitar, seguir as decisões e as direções dadas por Deus. Então, meio que uma forma resumida do que nós vimos nos capítulos anteriores, colocado de uma outra forma, sempre lembrando ao povo, olha, é o Senhor quem nos direciona, através do seu filho Moisés, através dos seus filhos Arão e seus filhos, é Ele quem nos guia e nós devemos seguir a vontade dEle, devemos seguir a vontade de Cristo, tendo Deus como primícia em todas as nossas decisões. Uma formiguinha dando no meu óculos. Ou seja, precisamos focar a nossa vida em Deus e através da visão de Deus, da visão cristocêntrica, nos relacionarmos com o mundo. Bem, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 10 de Números diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Fazei 2 trombetas de prata, obra batida a farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Bem, do versículo 1 ao versículo 3, Deus continua instituindo regras para que o povo aprendesse a segui-las, aprendesse a respeitá-las, aprendesse que é necessário serem submissos à vontade do Senhor.
e não fazerem aquilo que era da sua própria vontade. Bem, ele diz, olha, quando tocar 2 vezes, então toda a congregação vem até você, porque certamente eu te usarei para falar com o povo todo. Quando tocar uma vez só, então somente os príncipes de cada tribo chegarão a você, porque o assunto que eu terei para falar com vocês é um assunto mais peculiar, e depois eles falarão ao povo. E ele continua colocando essas regras para que o povo entendesse que era necessário esperar ouvir sempre do Senhor para onde ir, o que fazer, qual decisão tomar. Então era necessário que o Senhor de tempo em tempo ensinasse o povo essas regras, que nada mais seriam do que espelho das regras anteriores, mas que forçaria o caráter, o desenvolver do caráter, o desenvolver da identidade do povo para com o próprio Deus. Versículo 5 diz assim: quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente, mas quando a segunda vez retinindo as tocares, então partirão os arraiais que se alojam da banda do Sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Bem, aqui nos mostra que, novamente, ele vem nos dizendo que era preciso que nós respeitássemos aqueles a quem ele tem chamado. Aqui ele diz que o uso das trombetas, o tocar das trombetas, só poderia ser feito por Arão e por seus descendentes, para que isso fosse uma coisa perpétua entre a descendência de Arão. Assim é na nossa vida. Deus tem nos dado muitas coisas que é para nós deixarmos para os nossos filhos, que é para os nossos filhos prosseguirmos, mas a escolha é deles. Nós temos que ensiná-los o bom e perfeito caminho a qual eles precisam seguir, e quando eles crescerem, eles não se apartarão dele e tomarão posse daquilo que Deus tem tentado e querido nos abençoar de geração em geração. Versículo 9: e quando na vossa terra saíres a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. As trombetas não somente marcavam as direções, qual tribo deveria sair primeiro, em segundo, assim como estava no capítulo 3 e também no capítulo 4. As trombetas não só repetem a posição que Deus já tinha dado antes, em que a arca ficaria no centro, a arca do tabernáculo ficaria no centro, os levitas ficariam no centro e as outras tribos ao redor andando, todos juntos numa mesma direção, como uma nação. As trombetas vêm agora lembrando o povo essa colocação que Deus já tinha dado lá atrás e dando agora ao povo uma direção de como eles deveriam seguir à frente. Ou seja, ela repete as mesmas informações que vemos nos capítulos 3 e 4 e ela então ainda adiciona alguns detalhes, no caso o som da trombeta, para que eles respeitassem o soar da trombeta e só saíssem dessa forma, caminhando dessa forma, nessa construção ao tocar da trombeta. Além da nuvem que estava durante o dia e da nuvem de fogo durante a noite, o soar da trombeta. Isso mostra o quanto Deus tem tentado falar e mostrar para o povo: eu estou com vocês, eu quero dirigir vocês, eu quero conduzir vocês, eu quero abençoar vocês, eu quero proteger vocês. Agora basta apenas vocês me quererem como seu Deus, me aceitarem como seu Deus e ouvirem as minhas leis, a minha voz, o meu desejo para convosco como seu Deus e hoje em dia como nosso Pai. Versículo 10 diz assim: semelhantemente no dia da vossa alegria e da vossa solenidade e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão para lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nós entendemos que todas as vezes que a trombeta fosse tocada, seria para que o povo se lembrasse que existia um Deus, que esse Deus era o Deus que consumia os holocaustos, que consumia as ofertas e que retribuía o povo com as suas bênçãos, a sua proteção. Que esse Deus era o Deus que havia tirado aquele povo do Egito, tirado de uma posição de escravos
e feito esse povo um grande povo, uma grande nação que estava sendo moldada aqui neste momento. Versículo 11 nos diz: E aconteceu no segundo ano, segundo mês, ao dia 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel, perante segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo o seu exército, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Nós vamos ver aqui agora uma sequência do que foi dado lá atrás a respeito da forma que as tribos deveriam se colocar ao redor da arca, da tenda do tabernáculo. E sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo os filhos de Gerson e os filhos de Merari, partiram e levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo o seu exército, e sobre os seus exércitos estavam Elisur, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selemuel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre os seus exércitos estavam Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Padassur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estavam Aizer, filho de Amizadai, e sobre o seu exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Então, aqui mais uma vez, o Senhor vem instituindo as trombetas e lembrando ao povo como eles deveriam proceder, em que posição eles deveriam permanecer, quem deveria ir à frente, quem deveria ir atrás, quem deveria ir um pouco mais ao lado e um pouco mais ao outro lado para defender os flancos, para que nada pudesse acontecer com o tabernáculo, com a arca. Então nós vemos a importância de seguir o raciocínio do Senhor, que Ele é sempre perfeito para a nossa segurança. No versículo 29 diz assim: Disse então Moisés a Oabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele lhe disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Bem, vamos dar uma vírgula aqui. Lembremos que Moisés havia se casado com a filha de Jetro, não é? E que já havia lhe dado 2 filhos. Porém, aqui nós vemos então que Moisés fala com Robabe como sendo o seu sogro. Ou seja, então aqui nós vemos que Moisés já tem uma segunda esposa. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, porque essa decisão de Moisés vai trazer então um assunto muito peculiar, que eu não vou abrir aspas agora para começar a falar, mas você que já está estudando, né, que já está lendo os demais livros à frente, que já deve ter pego o que eu quero dizer, crie as suas perguntas, use a sua mente para acrescentar perguntas e traga-nos nas nossas mensagens, tá bom? Nas mensagens aí embaixo, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou então pelo WhatsApp, que nós já passamos o nosso número. Vamos lá, no versículo 30 diz assim: Porém ele disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Isso nos mostra que este sogro, ou seja, tanto o sogro quanto as suas filhas ou filhos, a sua descendência, não pertenciam ao povo de Israel. Gravem isso na sua mente. Capítulo 10, a história está se iniciando, se desenhando no capítulo 10, de algo que vai acontecer lá na frente. E versículo 31.
E ele diz: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, ou seja, este homem, Jobabe, junto com a sua família, foi juntamente com Moisés. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminho diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Bem, sobre esse texto aqui, do versículo 29 em diante até o versículo 36, que é o final do capítulo de número 10, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, naquele tempo, tá, nós temos que entender a etnia do tempo e da região. Naquele tempo, era permitido que homens poderosos que tinham condições de sustentar suas famílias igualmente, ter mais de uma mulher. Não que Deus se agrade disso, nós vamos ver em alguns textos que isso não era questão de ser do agrado do Senhor, mas era permitido pela etnia daquele lugar. Então, nós vamos ver que Moisés, ele acabou pegando uma segunda esposa, porque era costume dos faraós, de onde Moisés veio, e Moisés ele foi criado com a cultura faraônica, com a cultura egípcia, por isso ele tinha essa concepção de poder ter mais de uma mulher, e ele acabou trazendo isso para o povo de Israel, ele acabou trazendo essa raiz com ele, e esta raiz que ele trouxe lá na frente vai gerar uma confusão, a qual Deus vai resolver, mas nós vamos estudar isso lá na frente. Porém, também tem uma aspas aqui, que essa mulher não era do povo, né? E nós vemos que todas as vezes que algo acontece que realmente Deus repudia, logo na sequência Deus levanta uma forma de correção, uma forma de limpar, de purificar o templo. Mas aqui nós vemos que Deus não tomou essa menção. O que isso nos faz pensar é que assim como Jesus nos adotou como filhos, nós não sendo do povo hebreu, nós vemos a graça caindo sobre a vida daquela família de Jobabe. Nós vemos que Deus permite que aquele povo congregue com o povo de Israel, viva com o povo de Israel. Nós vemos que Deus ele permite que povos sejam resgatados se assim eles os desejarem. Bem como no capítulo anterior que lemos, capítulo 9, o Senhor fala sobre a Páscoa. E se um estrangeiro quiser estar no meio do povo de Israel e quiser participar da Páscoa, dos seus ritos, o povo de Israel não poderia excluí-lo, porque o mesmo estatuto que estaria sobre um, estaria sobre o outro. Então nós vemos que desde o princípio a graça sempre visitava o povo. Era o povo às vezes que não queria tomar posse dela. Desde o princípio, a Bíblia nunca foi de excluir o povo de Israel dentre os outros povos, mas foi de usar o povo de Israel para apresentar Deus aos outros povos. E se esses povos quisessem serem incluídos ao povo, aceitando Deus como seu Deus, aceitando Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, aceitando o Senhor de Israel, o grande eu sou, como seu Deus, eles poderiam ser inclusos. Isso serve para nós hoje. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos inclusos como filhos de Israel, como herdeiros do povo de Israel, como co-herdeiros em Cristo, porque nós o aceitamos. Essa é a regra de ouro, o crer, o aceitar, o seguir, o obedecer. Nós temos que seguir essas questões, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Esse foi mais uma leitura do livro de Números, capítulo de número 10. No próximo vídeo, nós vamos ler o capítulo de número 11 e você está livre para entrar em contato conosco pelo site, ou pelas redes sociais, ou pelo nosso telefone WhatsApp, DDD 21 97913 3707, e através das mensagens nós vamos minuciar mais, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Então que Deus abençoe você, curta, compartilhe esse vídeo, ajude-nos a alcançar mais pessoas. Isso é um trabalho muito importante para nós. O evangelismo, o evangelho é algo maravilhoso. Que Deus abençoe a sua casa.
Fique com Deus.